Vamos lá para Brasília, então. A gente está fazendo contato com a nossa reportagem, Joel, mas eu acho importante já a gente ir para o que está sendo respondido agora pela médica Nise Yamaguchi. Ela estava falando agora há pouco sobre a questão da bula da cloroquina, lembra? No depoimento do diretor da Anvisa, do presidente da Anvisa, ele disse que houve uma reunião na qual foi sugerido que a Anvisa fizesse essa mudança. E uma das pessoas que teriam apoiado seria a médica Nise Yamaguchi. E ele respondeu que não é possível fazer essa mudança por parte da Anvisa porque tem que partir do fabricante do medicamento fazer essa mudança de acordo com testes que são realizados e mostrem que o medicamento de fato serve para aquela mudança que vai ser colocada na recomendação para uso, né, na bula. A médica Nise Yamaguchi está falando sobre isso. Então não se falava ainda na aquisição de vacinas. Eu não sei que gabinete de crise era esse de Bolsonaro, não, porque tudo que se tinha que falar e discutir como medida não se falava. Esse gabinete era o gabinete, na verdade, da cloroquina. Enquanto o Brasil estava discutindo todas essas medidas a que eu estava me referindo aqui agora, o presidente da República, na verdade, não era aconselhado sobre coisas que eram tão importantes, tão evidentes. Isso reforça, inclusive, o aspecto de que havia um paralelismo entre essas reuniões, entre esse agrupamento, entre esse gabinete de crise, não é? Lá senador Humberto Costa, quem está questionando agora a médica Nise Yamaguchi. Vamos lá para Brasília para a gente ter um resumo do que aconteceu até agora. É o Ângelo Nascimento que está com a gente hoje acompanhando esse depoimento, né, Ângelo? Boa tarde para você. Ângelo, porque é brasileiro. Se fosse alemão, era o nosso Ângelo Nascimento. Você sabia que eu ia falar isso, né, Ângelo? Você está bem? Boa tarde, querido. Oi, meus queridos, tudo certo por aqui, graças a Deus. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Bandeirantes. Pois é, né? Segue muito agitado esse depoimento da médica Nise Yamaguchi, a CPI aqui da pandemia no Senado Federal. Os momentos mais altos, digamos assim, desse depoimento foi justamente durante as perguntas do senador Renan Calheiros, né? Ela que é um pouco prolixa para responder, gerou um pouco de indignação aqui nos parlamentares, que inclusive pediram então para que ela fosse um pouco mais objetiva. Um caso curioso é que a gente consiga observar um comportamento de Jorginho Melo, ele que faz parte da base governista, pedindo que ela de fato fosse um pouquinho mais objetiva, né? Um ponto importante é que a médica então manteve essa defesa dela em relação à imunidade de rebanho, afirmou que a imunidade de rebanho é um fato e não deve ser interpretada. Segundo ela, inclusive, a partir de um determinado momento a comunidade iria adquirir uma imunidade. E aí isso gerou uma discussão muito grande, porque apareceu um vídeo dela falando sobre a questão da vacinação ocorrer na população de maneira aleatória. Nesse momento aí o Omar Aziz ficou um pouquinho mais indignado e falou que nada disso, né, que quem estivesse acompanhando não deveria, então, levar em consideração a fala dela. A gente tem um trechinho e a gente vai acompanhar agora essa defesa, então, da médica em relação à imunidade de rebanho. Era pertinente essa discussão. Para esse momento, são novos algoritmos que vão ter que entrar. Então a senhora retira o que falou? Também não, senador. Eu estou dizendo que para aquele momento era bastante conveniente e necessária a discussão. Nós tínhamos uma proposição de que a senhora vai ter que manter ou não manter? Não. Eu devo dizer que para aquele momento eu mantinha sim a posição. Até porque, para esse momento nós estamos discutindo. Até porque só não muda de opinião que não as tem. Pois é, ela depois foi questionada sobre a proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, né, sobre quais encontros ela teve, até mesmo a quantidade de encontros. Ela falou de 4 ocasiões, mas que nunca encontrou de maneira privada com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, nunca esteve a sós. Falou de outros encontros em que tinha a presença de outros ministros, né? Um ponto importante que ela citou agora há pouco foi sobre aquela sugestão da alteração da bula, se teria sido feito por ela essa minuta, porque quem trouxe essa informação foi o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ela falou que em momento algum foi tratado dessa alteração da bula, que ela teria sido autora dessa minuta, né, até mesmo por meio de um decreto presidencial. Uma outra questão que ela disse é que não aconselha o presidente Jair Bolsonaro de forma alguma no que tange então o combate ou políticas voltadas ao combate à pandemia aqui no país, e também descartou fazer parte do Conselho Paralelo, ou falou que ele disse desconhecer então esse Conselho Paralelo. A gente vai ouvir também. Sabe o que é? Não, escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2! Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz
calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Na verdade, a gente ouviu ela falando um momento, né, de irritação do presidente da comissão, senador Amaro Aziz, quando ela falava sobre a questão da vacinação aleatória, né? Mas a gente pode ouvir agora, então. Tava trocado aqui, mas vamos ouvir então ela falando, negando, né, esse gabinete paralelo do governo. Vamos lá. Havia outros defensores dessa tese dentro do gabinete paralelo que Vossa Senhoria integrava? Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Pois é, e ela foi perguntada o seguinte, mas a senhora já esteve no Ministério da Saúde, já participou inclusive de reuniões lá no Palácio do Planalto, ela falou que ela é uma espécie de consultora eventual, ou seja, pontual, participou de fato efetivamente apenas de uma reunião em que ela teve a participação um pouco mais efetiva, né, e que no Ministério da Saúde sempre participou ali com o corpo técnico, mas disse que esteve lá durante a gestão de Eduardo Pazuello, também do próprio Mandetta e até mesmo Nelson Teich, né? Ela foi questionada então se em algum momento foi convidada pelo pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministra da Saúde logo depois da saída de Nelson Teich ou ocupar qualquer outro cargo lá no Ministério da Saúde. Ela disse que não houve nenhum tipo de convite do presidente neste sentido. Acontece que a comissão está um pouquinho incomodada, né, por conta dessa demora dela em responder. Inclusive o senador Amaro Aziz disse que vai pedir às companhias aéreas então informações sobre as vindas dela de São Paulo até aqui Brasília para saber se de fato então conferem esses números de 4 ocasiões que ela de fato esteve aqui com o presidente Jair Bolsonaro. Alguns também até falaram sobre a possibilidade de acariação entre ela, né, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, justamente para tentar ver quem está falando a verdade em relação a essa alteração da bula da cloroquina. Ô Ângelo, quem disse aos senadores de que algumas pessoas sugeriram mudar a bula do medicamento aí da cloroquina, foi o Antônio Barra Torres, né? Quando prestou depoimento há algum tempo. Ele disse em algum momento que quem sugeriu foi a Nise ou não? Sim, ele falou que a doutora Nise Yamaguchi, né? Ele falou isso. Ele falou de forma clara? Estou te perguntando porque eu te confesso que não me lembro disso. Não, ele citou o nome dela. Citou, ainda falou de uma reação que ela teve, né, Ângelo? Quando ele negou a mudança, que ela ficou irritada. Exatamente, que a reunião naquele momento acabou, que ele até respondeu ela de maneira um pouco mais grosseira, assintosa, né, por não concordar com essa alteração. No primeiro momento, quem falou sobre a alteração na bula foi Luiz Henrique Mandetta. Ele falou, quem inclusive participou da reunião foi o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. No dia, então, que esteve aqui, Antônio Barra Torres citou o nome de Nise Yamaguchi como a responsável por essa minuta, mas hoje ela está negando isso. Tá bom, então. Ângelo, muito obrigado, viu? Grande abraço a você, até amanhã cedo lá na tela da Band, velhinho. Combinado, abraço para vocês também.